Mateus 16, vamos meditar do verso 24 em diante. Vou fazer uma oração enquanto você está achando. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, por meio dessa mensagem tão conhecida, meu Pai, é uma das mais lidas de toda a Bíblia Sagrada. É um dos trechos, ó Pai, mais lindos de toda a Bíblia, que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, a partir do verso 24, onde fala, meu Pai, que cada um deve levar a sua cruz. Então, ó Deus, fale os nossos corações, use-me conforme a tua vontade, meu Pai, que eu fique sob teu poder, a direção do Espírito Santo, para que a igreja continue sendo edificada. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Quem pudesse colocar sobre os pés, depois que nós meditarmos aqui, e nós lermos, a igreja pode se sentar. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. A igreja pode se sentar. Então, irmãos, hoje é Santa Ceia. Jesus, esse trecho é muito conhecido, muito pregado, né? E ele é um dos principais, com certeza, onde fala da renúncia, né? Então Jesus disse a seus discípulos, interessante isso, ele disse aos seus seguidores, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Nós conhecemos o que é cruz aqui, né? O que é cruz aqui? Figuradamente, o que significa cruz? Não é literalmente, nós sabemos, né? Já tem vários significados, né? Exatamente. Mas cruz aí vergonha mesmo, né? Exatamente. Enfrentar o sofrimento, não é? Vergonha, desilusões que iriam enfrentar depois que tomassem a cruz. Exatamente. Então, a pessoa colocar sobre si a vergonha quando é necessário passar por isso, né? Perseguição, aflição, como o irmão disse ali. Então, isso é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Nós sabemos, irmãos, que hoje o Evangelho da cruz, realmente, ele tem sido pregado, mas nós sabemos que às vezes é mais um Evangelho de promessas, né, do que o Evangelho da cruz. A gente observa aqui que para a gente seguir a Jesus, a gente tem que ter uma disposição clara. Qual? Perder. Não é? Sofrer. Tem que ter essa disposição. Porque senão, como que uma pessoa ela vai conseguir caminhar com Jesus? Se não for assim, como que ela vai conseguir sem retroceder? Por que tem pessoa que começa, mas logo que os significados da cruz começam a vir sobre a vida da pessoa, a pessoa recua, a pessoa estranha, não é? Sendo que Jesus nos chama para isso. Esse é o nosso chamado. É lógico que o Senhor também, Ele nos abençoa, Ele é o nosso provedor, Ele não deixa nos faltar o necessário, mas no mais,
Nós falamos muito isso aqui na igreja. A primeira chamada da igreja é para o sofrimento, não é para a glória. A glória é o que está para acontecer no porvir. Primeiro sofre, para depois ser glorificado. Não é a pessoa já, não é aceitar Jesus e achar que Jesus tem que fazer na vida dela algo, né? É lógico que a gente ora com fé. Se você tem um objetivo na sua vida, você pode orar. Não é disso que eu estou falando. Mas nós não podemos, assim, ficar espremendo o Senhor, cobrando o Senhor exageradamente, no sentido de que Ele tem a obrigação de nos dar algo. Isso aí é totalmente errado. Né? Quantas pessoas pregam, ou às vezes irmãos mesmo, né, da igreja, falam: se Deus não fizer isso, eu saio da igreja, eu rasgo a Bíblia, eu como a Bíblia e etc. Então, irmãos, não é assim. Não é. Porque Deus, Ele pode tanto fazer quanto não fazer. Quem é que vai falar para Deus quando Ele não quiser realizar algo que Ele tem que realizar? Não cabe ao homem questionar o Senhor, o Criador. Ele faz o que Ele quer. Isso não nos tira a condição de nós orarmos para que tenhamos uma vida boa, no sentido normal, né? Uma saúde boa, para que tenhamos o necessário, né? Para a vida na terra. Esse é um fato, mas devemos fazer isso também. Não é disso que o trecho está falando, né? Está falando aqui desse chamado, porque, na verdade, quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, nos assemelharmos a Cristo, mais nós vamos ser afligidos. Essa é a questão. Porque a tendência é a gente pensar o quê? Quanto mais eu buscar o Senhor, mais eu vou ser abençoado. A nossa tendência é essa. E não quer dizer também que isso não vai acontecer, não. Isso acontece, mas não é uma regra. Não é uma regra. Então nós temos que ter isso em mente. Eu vou servir a Deus, eu vou levar a minha cruz, ganhando ou perdendo. Se o Senhor fizer algo na minha vida, ou não fizer. Isso não é algo para tirar a fé dos irmãos, não. Mas é para que nós tenhamos uma fé, isso, consciente também, renovada, né? Bíblica. Porque o versículo aqui, ele é claro. Jesus aqui, nessa primeira chamada, ele não prometeu nada. Pelo contrário, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Já colocou a prova, um teste. Tome a sua cruz e siga-me. Você vê que não tem nada nessa primeira chamada aqui de, vocês podem ir, tá bom? Não fiquem preocupados, porque eu sou o provedor. Não vai faltar nada. Nessa primeira chamada aqui, não. Porque Jesus, ele tinha em mente o seguinte, eu percebo isso dentro dos evangelhos, que ele pregava o evangelho do reino. Então, ele queria que as pessoas tivessem a consciência do que é o evangelho do reino, que é o evangelho da salvação. Não há outro evangelho. O evangelho do arrependimento, né? Arrependei-vos e crede no evangelho. É isso que Jesus pregava, para que as pessoas tivessem a consciência de que elas precisavam da renúncia para que elas pudessem seguir a Cristo, mas olhando para o futuro glorioso da salvação, e não por expectativas ligadas somente a esta vida, porque muitos abandonaram ele justamente por isso. Estavam esperando apenas nesta vida, e quando o tempo foi passando e eles estavam vendo que Jesus estava aproximando-se de uma condenação, de uma crucificação,
À medida em que isso acontecia, esse tempo ia se discorrendo, eles iam se afastando de Deus. Não é? Muitos, nem todos. A ponto de ele ficar sozinho. Não é? Então nós temos que ter a consciência que o Senhor nos chamou para cada um levar a sua cruz. E isso me faz entender o seguinte: quando eu estou sofrendo por algo com relação à obra de Deus, algum problema, seja de qual ordem for, então eu tenho que me lembrar de que Jesus me chamou para isso. Porque se eu ficar apenas pensando, o fulano fez isso, isso é algo que não pode acontecer, aí eu começo a achar, não é, que eu não posso passar por isso, aí eu começo a analisar coisas apenas no âmbito terreno, e aí eu me esqueço de que eu tenho que sofrer também. Então a gente tem que equilibrar as coisas, saber passar por momentos difíceis. Não é qualquer coisinha a pessoa deixa a cruz, não. É pegar a cruz todo dia. Não é o dia que quer também, não. É pegar todo dia. O cristão não pode viver sem cruz. Quando ele se afasta da cruz, ele se afasta de Jesus, se afasta da salvação. Você sofre, mas o que te consola? É você lembrar de que não está sofrendo sozinho. E se você está sofrendo por Ele realmente, Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Amém. Diferente da pessoa que de repente está, não é, ali sofrendo e pensando apenas nas coisas do mundo. A pessoa preocupada apenas com as coisas do mundo. Essas pessoas é que estão por fora, meus irmãos, que estão pensando totalmente errado, porque elas estão sofrendo para algo temporal. Nós sofremos para algo eterno. Se eu morrer aqui agora pregando, amanhã cedo, esta noite, a qualquer hora, e eu estiver com Cristo eu vou partir, com Cristo eu estarei para todo sempre. Agora, aquele que não tem Cristo, ele vive com medo, né? Atribulado. Assim, é aquela tribulação do mundo que traz aquela angústia que te deixa inseguro, tormentado, atribulado. O crente, às vezes, eu não vou falar que isso é uma regra, eu estou falando às vezes, isso acontece comigo. Às vezes eu estou muito atribulado na minha vida, e aí eu penso que aquilo não está tendo fim, está difícil. De uma hora para outra, quando eu me deito, durmo, logo pego no sono, o Senhor me dá um sono de esperança. Amém. Isso é importante. E aí, eu me deitei com a cabeça pesada, tive um sono bom, um sonho com o Senhor, e acordei animado porque o Senhor me animou. Aí o salmista, né, do Salmo lá disse assim: eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me sustenta. Então, qual que é o sentido aqui da pregação que Deus está me dando aqui agora? É que nós não estamos lutando para ver se vamos vencer, não. Uma outra coisa para nos motivar, e muito, eu não estou lutando para ver o que vai dar no final. O problema é só comigo. Se eu não me desviar, eu estou lutando uma luta que já tem o final decretado pelo Senhor. Esses que aqui na terra sofrem,
que não se escondem do Senhor, que procuram a passar pelas aflições, pelas perseguições, esses, naquele dia, receberão a palavra do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai. E outros ouvirão: apartai-vos de mim. Olha só, algo que tem que estar no coração do cristão. Porque tem dia nesta terra que a gente passa por tantas coisas e se a gente não vigiar, a gente até desvia na mente do Senhor. Não é? A gente fica tomado pelas coisas que nos acontecem. E às vezes a gente começa a pensar: não, isso não poderia estar acontecendo comigo, eu sou crente. Mas não, é justamente porque você é crente tem que acontecer. Você tem que ser provado todo dia, a todo instante. Nós somos provados, testados, e se nós não nos afastarmos, nós somos aprovados pelo Senhor a cada dia. Ainda que os homens nos desaprovem, ainda que os homens nos abandonem, nos vejam como um povo assim, talvez, às vezes eles falam que os crentes são meio que loucos, né? Ou perturbados, ou derrotados, aos olhos de Deus, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Ninguém pode tirar a vitória que a cruz te dá. Amém. Só se você abandonar a cruz. Se você não abandonar a cruz, com a cruz você vai continuar caminhando, com a cruz você vai morrer, e com a cruz você vai ser recebido naquele dia lá na glória pelo Senhor. Glória. E essa vai ser a consolação eterna, de modo que destas coisas que nós passamos aqui na terra, nós não nos lembraremos jamais, porque o Senhor apagará da nossa mente os sofrimentos, as tribulações, as aflições. Nós viveremos num outro lugar com o nosso Senhor, no reino eterno dele, porque aqui na terra nós honramos ao Senhor. E Jesus disse que aquele que confessá-lo diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai. Porém, aquele que negá-lo, ele também o negará diante do Pai. E essa confissão não é apenas aquela no dia que você aceita Jesus, não. Essa confissão é todas as vezes que você está diante de uma situação que você tem que dar o testemunho do Senhor, é você abrir os seus lábios, falar de Jesus, não se envergonhar da cruz, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, que morreu por nós, Ele é digno de nós passemos aflições, às vezes até mesmo que assim envergonhados, nós falamos, nós abrimos os nossos lábios, a nossa boca e damos o testemunho daquele que morreu na cruz, e não se envergonhou de nós. É isso que a gente tem que ter no coração, não é? Ah, irmão, Deus vai fazer isso na sua vida. Antes disso, pregue assim: olha, sirva a Deus por aquilo que Ele já fez, não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Isso não quer dizer que Ele não vai continuar fazendo, mas o que Ele já fez nos basta, nos é suficiente, como o irmão falou.